tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vamos mais uma vez no início, cantemos. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Eu te convido a cantar mais uma vez pelo menos esse refrão. Convide aí o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos, os teus pais, os avós, quem sabe, para cantar junto contigo, só para te adorar, Senhor. Erga a sua voz e cante ao Senhor nessa hora. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso desse viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim. Meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história,
levando a cruz sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Nós nos rendemos ao Senhor, porque reconhecemos que Ele tem cuidado de nós, cuidado das nossas famílias, cuidado de todas as coisas, tem nos sustentado por Sua graça e por Seu amor. Nós nos rendemos a Ti, Pai. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, por Ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado, preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos
Senhor. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao culto dessa noite. Eu cumprimento a cada um dos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar. Nós vamos iniciar fazendo a leitura do texto bíblico que está lá no livro de Levítico, capítulo 22, versículo 29. Apenas este versículo. Levítico, capítulo 22, versículo 29, diz assim a palavra de Deus: quando oferecerdes sacrifício de louvores ao Senhor, falo-eis para que sejais aceitos. Eu gostaria de destacar aqui duas lições para nós nesse início de culto. A primeira delas é quanto a palavra quando. Nós temos aí um advérbio de tempo, portanto, esse texto nos ensina que Deus espera que nós ofereçamos a Ele sacrifício de louvores, culto a Ele, que nós prestemos culto a Ele. Portanto, esse advérbio deixa claro isso para nós. Quando ofereceres, dá-nos a ideia de que Deus aguarda dos seus filhos, da sua igreja, que ela ofereça culto de louvores a Ele. A segunda lição é na segunda metade do versículo, diz: falo-eis para que sejais aceitos. A nossa intenção, quando nós vamos oferecer um culto ao Senhor, é que Deus receba, é que Deus aceite. Esse deve ser o nosso alvo, o nosso objetivo. E como fazer para que Deus aceite? Lá no Antigo Testamento, conforme o próprio livro de Levítico nos ensina, é do jeito de Deus, da maneira como Deus prescreve que os sacrifícios deveriam ser feitos a Ele. Quando nós vamos para o Novo Testamento, penso que Paulo, lá no capítulo 16 da sua primeira carta aos Coríntios, no versículo 14, resume muito bem o jeito de fazer da maneira que Deus receba, que Deus aceite, porque ele diz assim: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Portanto, nós estamos aqui para prestar culto ao Senhor e nós almejamos, desejamos que Deus aceite. Como nós vamos receber ou como nós vamos oferecer ao Senhor, devemos oferecer com amor. Este é o grande mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Portanto, eu convido você a prestar culto a Deus nessa noite, de maneira que Deus aceite. E com isso nós vamos cantar então um cântico que fala justamente a respeito disso. Venho, Senhor, minha vida oferecer. Vamos cantar juntos esse cântico. Convido você a cantarmos essa canção, dedicando ao Senhor o culto dessa noite.
Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. Amém. Deve ser esse o meu desejo, o seu desejo, meu irmão, estar cada dia mais e mais ao lado do Senhor. Nós vamos ter uma palavra de oração neste momento e eu convido a nossa irmã Alzira, que nos dirigirá nesta oração. Feche os seus olhos, se você puder, aí onde você está, e oremos juntos com a nossa irmã Alzira. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor Deus, por esses momentos, ó Pai, e vamos dar início ao culto de louvor ao Teu nome, Senhor Deus. Queremos Te agradecer, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecer, Senhor Deus, por essa oportunidade, bênção, de poder, Senhor Deus, neste momento, estar participando desse trabalho, Senhor Deus, que é feito, ó Deus, para Ti, para o louvor da Tua glória, Senhor Deus. Também, ó Pai, nesse momento, pedimos a Tua bênção, a direção do Teu Santo Divino Espírito, para a Tua palavra, Senhor Deus, que vai ser trazida pelo Teu servo nesta noite, Senhor Deus, que ela possa, ó Deus, cair em boa terra, em nossos corações, que ela possa frutificar, Senhor Deus, para o louvor da Tua glória. Abençoa, Senhor, os Teus filhos, Teus servos em todo lugar, Senhor. Este planeta, Senhor, onde os Teus filhos estão Te louvando, mesmo com perseguição, Senhor Deus, mas eles continuam firmes, Senhor Deus, nos Teus caminhos, Senhor, falando do Teu grande amor por cada um, Senhor Deus. Fortalece-nos, ó Pai, anima-nos, Senhor, sempre, ó Deus, e que a Tua palavra, Senhor Deus, possa nos consolar e nos confortar todos os dias da nossa vida.
é que nós oramos, agradecidos o nome santo de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de convidar você, mais uma vez, a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, Lamentações de Jeremias. Nós faremos a leitura lá no capítulo 3, Lamentações de Jeremias, faremos a leitura do versículo 21 até o versículo 42. Lamentações, capítulo 3, versículos 21 a 42. Acompanhe conosco a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem no seu pleito, não o veria Deus? Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto mal quanto bem? Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadriemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração, juntamente com as mãos, para Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste. Até o versículo 42, eu gostaria de destacar aqui que o profeta Jeremias, vivenciando um momento difícil do povo de Israel, ele chega a esta conclusão, ele toma essa decisão. No versículo 21 ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, lá no capítulo 4, versículo 8, diz assim: irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Jeremias, portanto, está trazendo à sua memória aquilo que poderia dar esperança a ele. E o que poderia dar esperança a Jeremias? É o que pode dar esperança a mim e a você. E ele começa dizendo: as misericórdias do Senhor. Porque as misericórdias do Senhor são causa de não sermos consumidos, e as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Então, coloque na sua mente, no seu coração, aquilo que pode te dar esperança. A nossa esperança vem do Senhor, e as misericórdias do Senhor são a base da nossa esperança. Mas Jeremias também toca no outro ponto aqui, muito importante, porque ele sabia que o seu povo estava vivendo aquela situação, enfrentando aquele cativeiro babilônico, por causa da desobediência, por causa do pecado, e ele chama o seu povo a arrepender-se. No versículo 29 ele diz: põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança, porque Deus tinha razão para levar o povo para o cativeiro. No versículo 33 ele diz: porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Deus tinha motivo para levar o povo para o cativeiro, e Jeremias então convoca aquele povo para poder se voltar para Deus. E ele diz no versículo 39: por que, pois, se queixa o homem vivente?
E ele diz: queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Os pecados atraem, meu irmão, minha irmã, o mal sobre a nossa vida. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, nos voltar para Deus. E no versículo 40 ele diz: esquadrinhemos os nossos caminhos, provemos-los e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para o Deus dos céus, e dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes. Ou seja, nós precisamos nos voltar para Deus com o coração quebrantado, contrito, arrependido, pedindo o perdão do Senhor. E eu convido você a fazer isso nesse momento, a colocar-se diante do Senhor, aí onde você está, reconhecer o seu erro, o seu pecado, pedir perdão a Deus, receber este perdão de Deus, porque Deus promete na sua palavra que aquele que o busca com o coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Curve a sua fronte mais uma vez, se você puder, e ore comigo. Vamos orar juntos neste momento, pedindo perdão de Deus. Querido Senhor, nós te agradecemos por esta bendita oportunidade, onde nos colocamos na tua presença, Pai, para prestar culto ao Senhor. Nós queremos te agradecer porque o Senhor tem tido misericórdia de nós. Esta palavra que acabamos de ler, Pai, garante que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre a nossa vida. E o Senhor nos trata com misericórdia, com graça, com perdão. Nós queremos nesta hora nos arrepender, Pai, dos nossos pecados, pedir que o Senhor perdoe-nos, ó Deus, que o Senhor purifique o nosso coração, que o Senhor nos receba na tua presença. Confessamos, ó Deus, as nossas transgressões, ó Deus, confessamos que somos pecadores, carentes, ó Deus, da tua graça, precisamos do teu perdão. Tenha misericórdia de nós, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos então louvar ao Senhor neste momento, recebendo este perdão, tendo convicção de que nós confessamos os nossos pecados e o Senhor diz a sua palavra, fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. E podemos louvá-lo, podemos adorá-lo, podemos cantar louvores a Ele. Eu convido você a juntos cantarmos o cântico exposto pelo Salmo 96. Salmo 96, cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Vamos continuar louvando ao Senhor, cantando o hino de número 254 do nosso Inário Novo Cântico. O título desse hino é Sossegai. Sossegue o seu coração, descanse no Senhor. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não senti dar que morramos
ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, nada que perturba minha alma, te imploro, venha acudir, de ondas do mal que me envolvem, quem me virá valer? Não tardes, ó mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, traz águas não podem a naufragar, que leva o Senhor Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar, o meu coração nos acalma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Aquiete o seu coração nos braços desse Deus maravilhoso. Sossegue a sua alma, descansa no Senhor, Ele está ao seu lado em todo o tempo. Nós vamos neste momento receber a palavra do Senhor, que será exposta pelo nosso querido pastor Claudimir, missionário no campo de Araranguá, aqui do nosso presbitério. Nós queremos desde já agradecer o irmão ter aceitado o nosso convite para ministrar a palavra de Deus ao coração da igreja, neste mês de missões da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nosso querido irmão, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, sua esposa Esther, seu filhinho Natan. Deus continue cuidando desta família missionária querida, essa família que está em nossas orações. E que a palavra do Senhor, através do irmão nesta noite, fale ao coração da igreja, edifique a nossa vida e nos desafie a cada dia a pregar o Evangelho do Senhor Jesus, a viver na dependência do Senhor. Com a palavra, pastor Claudimir.
Graça e paz. Aqui é o pastor Claudimir, do Campo Missionário de Araranguá, parceria da nossa igreja, do nosso presbitério, conjunto de missões nacionais. Um abraço ao pastor Nicanor, sua esposa Toelma, todos os irmãos da igreja de Biguaçu. Atendendo o convite dele, vamos compartilhar uma meditação na palavra de Deus neste momento. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 20. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos quem os outros dizem que o Filho do Homem é. Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, agradecemos a tua palavra, pedimos a tua graça para compreendermos a tua palavra e também vivermos os teus ensinos. No nome de Jesus, amém. Estamos no mês de missões na Igreja Presbiteriana do Brasil e sabemos que a vocação, o chamado para viver e ensinar o Evangelho não está restrita apenas ao pastor, ao presbítero, ao diácono, ao evangelista, mas a todos os discípulos de Jesus. E vivemos uma época de muita confusão, muitas intrigas, muitos discursos, crises, situações de saturamento de discursos religiosos, né, de escândalos, de situações que deixam as pessoas inseguras. Mas nós encontramos na palavra de Deus alguns fundamentos que não vacilam e que nós podemos estabelecer uma profunda confiança e também alguns conceitos fundamentais para a nossa leitura das Escrituras, para o nosso entendimento do Evangelho da Palavra de Deus, né? E nesse texto que nós lemos aqui, é importante a gente enquadrar ele, né, dentro do contexto dele, vermos ele dentro do contexto do capítulo. Então, ali em Mateus 16, no versículo 1 a 4, lá no início, nós vemos Jesus sendo questionado, né, pelos fariseus, e eles vão pedir um sinal para Jesus, um milagre. Muita gente quer pedir milagres e sinais para Deus, né? Então esses religiosos pediram também. E Jesus os repreende pela incredulidade, pela sua tradição religiosa, e ele diz que não será dado nenhum sinal, apenas o sinal de Jonas, né? E esse mesmo assunto sobre o sinal de Jonas é falado em Mateus 12, de 39 a 40. Jesus explica lá que os 3 dias que Jonas ficou no ventre do peixe, no abismo, né, no mar, ele representa os dias que Jesus ficaria no sepulcro, né? E também, sem dúvida, o sinal de Jonas da mensagem de arrependimento indo aos ninivitas, né, aos gentios. Pois bem, Jesus então dá essa repreensão, porque aqueles homens que tinham instrução não reconheciam Jesus como Messias. No segundo momento, ali em Mateus 16, de 5 a 12, nós vemos Jesus, então, alertando os discípulos para tomarem cuidado com essa característica do ensino dos fariseus e saduceus, que Jesus chama de fermento. Os discípulos pensam que Jesus está falando sobre pão, e Jesus explica que não, que está falando sobre o ensino.
E esse é um assunto que nós, que vivemos o Evangelho, e que somos chamados a ensinar a palavra, a compartilhar o Evangelho, temos sempre que enfrentar os fermentos, os ensinos, né, que trazem confusão, seja de filosofias, sofismas, ideologias. Jesus está alertando para nós tomarmos cuidado com esses ensinos que corrompem a mensagem do reino, vem com disfarce de espiritualidade, mas é um grande golpe, né? A terceira parte, ali em Mateus 16, de 13 a 23, Jesus então que é o texto que nós lemos, Jesus vai perguntar sobre o que as pessoas andam falando a respeito dele. Então, uns vão dizer que Jesus é um profeta, Jeremias, João Batista, né? Então, eles estão vendo as maravilhas que Deus está realizando ali, mas eles não compreendem, né? que Jesus é o Messias. Então, Jesus pergunta aos discípulos, e eles o que dizem, e pela graça de Deus, Pedro vai fazer a confissão de que Jesus é o Messias, é o Cristo, é o Filho de Deus. E Jesus então diz para ele que ali está uma revelação especial do Pai. Não foi a carne, não foram as faculdades humanas de Pedro, né, que ajudaram ele a compreender, mas um dom, a graça de Deus, para ele ter esse entendimento que Jesus é o Filho de Deus. Jesus vai falar então a respeito das chaves que são entregues a ele, né? E em seguida a todos os seus discípulos, para anunciar o Messias, né? No entanto, mais à frente ali, no versículo 21 até o versículo 28, nós temos Jesus alertando os discípulos novamente, porque Jesus começa a falar sobre a ida a Jerusalém, ele vai ser preso, ele vai ser maltratado, vai ser morto. Jesus fala claramente isso. E ele vai ressuscitar. Aí Pedro vem e diz, não, Senhor, isso não vai te acontecer. Jesus o repreende severamente, afasta-te de mim, Satanás, pois você cogita das coisas dos homens e não de Deus, né? E ele diz, Jesus diz ali, tu és pedra de tropeço. Antes Jesus tinha falado que Pedro era como uma pedra, né? E agora Jesus está dizendo que aquela declaração é uma grande pedra de tropeço. Então, os discípulos ainda não tinham entendido que tipo de Cristo era Jesus. Eles tinham a ideia ainda de um Cristo, talvez na concepção popular, um guerreiro, um libertador político, e então Jesus disse que eles não devem dizer a ninguém que ele é o Cristo, porque os discípulos não precisam amadurecer essa concepção, né? E aí Jesus vai então falar, nessa última parte do texto, que é do versículo 24 a 28, a questão do discipulado diário. O que envolve viver a vida cristã, né? Então, envolve negar o ego, enfrentar o sofrimento e seguir em obediência e amor com o Senhor Jesus. Então, o discípulo de Cristo, ele se identifica com o Senhor, ele enfrenta o mundo e o próprio diabo, né? Mas ele não perde coisa alguma. Jesus mesmo vai dizer, o que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Perder a sua vida. Então, eu gostaria de tratar com os irmãos e irmãs, convidando-os, né, a refletirem sobre esse assunto, as chaves do reino que Jesus fala aqui, e que são entregues aos discípulos de Cristo, né? Eu gostaria que a gente pensasse um pouco sobre essas chaves, né, que são como aspectos centrais da nossa fé, da nossa vida cristã. Diante de tantos fermentos, de tantos ensinos, de tanta confusão, como nós continuarmos com uma narrativa do Evangelho, uma linguagem adequada, uma forma de comunicar o Evangelho de forma relevante, né, nesse ambiente em que a gente vive, né? E com paz e tranquilidade e serenidade no nosso coração. Então, num primeiro momento, o que essas chaves representam, né? Olhando para esse mesmo texto que nós lemos e para outros textos que dão apoio a ele, né? Num primeiro momento, essas chaves elas representam a autoridade e o privilégio da igreja cristã de pregar o reino de Deus, pregar o Evangelho. Então, essa pregação, ela envolve discernir o erro, discernir o que faz parte e o que não faz parte do reino,
né? Por isso, o reconciliar e repreender, está ali, versículo 15 e 18 desse capítulo, né? Implica também em comunhão com a vontade de Deus, ali ele fala a respeito da oração, em concordar, né? No céu e na terra. Então, o versículo 19 a 20, fala do enfrentamento do mal e libertação. Então, a igreja enfrenta as portas do inferno, da morte, né? E também anuncia a volta do Senhor, porque o Senhor, ele retém a sua vinda enquanto a igreja está fazendo o anúncio da palavra, né? Jesus mesmo vai dizer que o último sinal é esse, o evangelho será pregado no mundo inteiro, então virá o fim. Bom, quando você vai olhar para a Bíblia, vai fazer uma pesquisa na Bíblia sobre essa expressão, as chaves, você encontra o texto de Isaías 22, versículo 15, de 20 a 22. E ali, Deus fala que vai retirar do cargo de mordomo, de administrador, uma pessoa que não estava fazendo a vontade dele, e Deus iria colocar outro, Eliaquim. E essa pessoa teria autoridade para estar ali fazendo o seu trabalho. Então, o texto de Isaías 22 vai dizer que o Senhor colocará sobre os seus ombros as chaves de Davi. É uma expressão que aquela pessoa estava autorizada a cumprir certas funções, né? E Jesus também fala a respeito de chave com relação aos doutores da lei, os fariseus, os saduceus, pessoas instruídas que nesse capítulo pedem um sinal. Então, se você abrir a Bíblia lá em Mateus 23, 13, Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Então, eles tinham uma chave. Em Lucas 11, 52, Jesus diz que chave é essa: ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, contudo, vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Ciência, nós sabemos, é uma palavra que significa conhecimento. E aí a gente então pergunta, né, qual que era a ciência, qual que era o conhecimento respectivo dos judeus, do judaísmo, da religião judaica? Não era a filosofia, que era dos gregos, né? Não era a astrologia, a astronomia, era o ensino do Antigo Testamento, a lei, o ensino dos profetas. Então, eles que tinham conhecimento dos textos do Antigo Testamento que apontavam para Cristo, e Jesus estava ali realizando sinais, ensinando uma pregação coerente, em vez de eles abrirem as portas, né, para o povo, eles bloqueavam. Eles rejeitavam Cristo e faziam de tudo também para desmoralizá-lo, para desacreditá-lo naquilo que ele ensinava. Por isso que Jesus diz: vocês fecham e vocês não entram e não deixam entrar aqueles que querem entrar, né? Então, esse é um aspecto interessante para a gente entender essa expressão das chaves, né? Outra coisa importante é lembrar que as chaves, elas pertencem exclusivamente ao Senhor Jesus. Ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, quando você abre a Bíblia em Apocalipse 1:8, quando Jesus se apresenta ali ao apóstolo João, ele diz: eu tenho as chaves da morte, né, do Hades. E depois em Apocalipse 3:7 ele também diz: eu tenho as chaves de Davi. O que eu fecho ninguém abre, e o que eu abro ninguém fecha. Então, esses textos vão mostrar que as chaves são exclusivas de Jesus. Ele as delega à sua igreja cristã, seus discípulos. Mas as chaves estão com ele. Com relação à pedra, né, o próprio Pedro vai dizer, né, pregando, né, aos doutores da lei, aos fariseus, quando ele foi preso com João. Então ele prega lá em Atos 4, de 11 e 12, ele prega para o povo também essas verdades, né? Ele vai dizer que Jesus é a pedra rejeitada, mas que se tornou a pedra angular. Então, a grande rocha, né? Essa expressão que nós encontramos no Antigo Testamento também: o Senhor é a minha rocha. O próprio Senhor Jesus vai dizer: aquele que ouve as palavras e pratica, constrói a sua casa sobre a rocha. Então, Cristo é a rocha. Pedro,
ele mesmo vai nos ensinar, em uma de suas cartas, né, que nós somos pedras vivas, que estão edificadas juntamente com Cristo. Então, o Novo Testamento, ele vai falar a respeito do privilégio que Pedro teve de ser o primeiro a pregar o evangelho lá em Pentecoste. Ele pregou ali, mas não ficou restrita a pregação apenas a ele, né? Ele foi o primeiro a pregar, pregou lá em Pentecoste para judeus e gentios, né? Depois também pregou lá para Cornélio, em Atos 10, né? E muitos outros, a Bíblia vai dizer, o Novo Testamento vai dizer, que depois foram dispersos pela perseguição, iam anunciando o evangelho, iam pregando o evangelho, ou seja, iam abrindo as portas, né? Diferente dos fariseus que fechavam, eles abriam, eles anunciavam Jesus como Messias, né? Então, nós temos o exemplo de Filipe, em Atos 8, de 26 a 40, em que o Senhor leva ele até um etíope que está lendo um livro do profeta Isaías, e Filipe pergunta, você entende o que está lendo? E ele diz, como vou entender se alguém não me explicar? E a partir daquele texto ele vai expondo a mensagem que já tinha no Antigo Testamento, mas que só tinha sentido quando se cumpriu em Jesus. A pergunta do etíope é, de quem fala o texto? De quem fala o profeta? De si mesmo ou de outro? E aí, Filipe vai explicar para ele, vai expor o evangelho, ou seja, vai fazer uso dessas chaves. Nós também vemos que o Senhor Jesus não estava restrito à ação dos discípulos ou do próprio Pedro, né? Mas ele, por exemplo, vai encontrar Paulo indo para Damasco, e ali é Jesus que faz uso das chaves e abre para Paulo a porta do reino. Paulo irado, Paulo no fanatismo religioso, né, maltratando, prendendo os primeiros cristãos, e é Jesus que vai ali e abre o entendimento de Paulo. Depois, quando Paulo está num tempo de oração lá em Damasco, quem o Senhor envia para orar por ele, para que ele volte a enxergar e para batizar Paulo? Foi Pedro? Não. Foi um outro apóstolo? Também não. Foi Ananias, um discípulo, um simples discípulo de Damasco. Ananias vai lá, ora, impõe as mãos, batiza. E depois que Paulo vai para Jerusalém, ele quer se aproximar dos discípulos, quer se aproximar dos apóstolos, mas o texto nos diz que os discípulos estavam com medo, receosos de recebê-lo. Quem é que leva ele para dentro, então, da comunidade cristã? Não foi Pedro, não foi outro apóstolo, foi um outro discípulo, um discípulo chamado Barnabé. E a partir daí, então, nós vamos vendo os cristãos tendo essa bênção, esse privilégio. Então, nós vemos aqui o que são as chaves, nós vemos a quem elas são entregues, né? Então, elas são entregues a todos que vivem pela fé no Senhor Jesus Cristo. A liderança da igreja, os presbíteros, né, o pastor, eles têm a responsabilidade do pastoreio, de orientação, de ensino, da disciplina da igreja, mas todos os cristãos desfrutam desse conhecimento bendito do Evangelho para discernir entre aquilo que é correto e que não é correto, para trabalhar em prol da unidade da igreja, para servir na evangelização, fazendo aquilo que a vontade de Deus nos ensina, né? Então, nesse sentido, a gente precisa perguntar como estou usando essas chaves, né? Você pode fazer uma pesquisa na palavra de Deus, e alguns princípios importantes vão ser chaves para o seu entendimento de como você viver e realizar a missão cristã na sua caminhada, na sua igreja, na sua comunidade e na sua família, né? Então, há algumas pessoas que acham que as chaves do reino são a caridade, realizações, né, bondosas das pessoas, né, que a gente chama de obras. Outros acham que é a tradição religiosa, querem remontar a uma sucessão, a uma ligação, né,
uma continuidade com uma tradição religiosa antiga. Outros acham que é a guarda da lei, né, o guardar o sábado, usar o véu e coisas dessa natureza. Outros vão achar que é o purgatório, nós precisamos de meios para purgar os nossos erros, os nossos pecados. Né? Outros vão achar que é a reencarnação, renascer e evoluir, tentar melhorar numa outra vida, numa outra oportunidade. Muitas pessoas têm concepções de que chaves abrem as portas do reino dos céus. Mas nós vemos aqui nesse texto, alguns conceitos importantes para nós não cairmos em golpes, para nós não sermos iludidos, como Jesus advertiu aqui, pelo fermento dos modernos fariseus e saduceus. Né? Então, quando Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Jesus está mostrando a importância de viver pela fé. O justo viverá pela fé, diz a palavra do Senhor. Aqui Jesus está questionando eles, que tipo de fé vocês têm? Abraão é chamado o pai da fé, não o pai das obras. O pai da fé, porque Deus, na sua graça e misericórdia, veio até ele, se apresentou a ele, o chamou para uma jornada, uma caminhada, então ele recebeu esse dom gracioso de Deus. Deus semeou no coração dele a fé, a confiança de que ele não estaria sozinho, de que o que ele estava deixando para trás não tinha comparação com o que Deus estava oferecendo a ele. Né? Então esse é um aspecto importante para a gente perguntar. Para vários textos da Bíblia você pode fazer essa pergunta e anotar num cantinho ali. Né? É o aspecto da fé, uma das 3 virtudes cardeais, né? Fé, esperança e amor. Então isso é muito importante. Somente pela fé, já diziam os reformadores. Né? Outro aspecto aqui é a declaração de Pedro. Né? Tu és o Cristo. Em resposta a essa fala de Jesus a respeito do que nós cremos, a respeito dele, Pedro vai dizer, tu és o Cristo. Então, aqui uma coisa importante, Jesus diz claramente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os reformadores também tinham esta bandeira, né? Somente Cristo, unicamente Cristo. Então, em todos os textos da Bíblia também podemos fazer essa pesquisa e nós vamos encontrar esse conceito-chave, Cristo, o Messias, aquele que pisaria a cabeça da serpente, o Cordeiro que morreu no lugar de Isaac, o Cordeiro santo e perfeito, que imperfeitamente era simbolizado por todos aqueles cordeiros que eram sacrificados no templo e foram sacrificados também no tabernáculo. Né? Um outro conceito importante, Jesus disse para Pedro, isso aí não foi você que soube, Pedro, não foi você que decifrou, mas o meu Pai que revelou. Então aqui nós temos a importância da revelação de Deus. As Escrituras são inspiradas por Deus. Novamente, uma postura dos nossos reformadores, né? Unicamente as Escrituras. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Também você pode fazer essa pesquisa nas Escrituras e você vai poder ali perceber que Deus toma a iniciativa, Deus primeiro abre a verdade, Deus mostra, Deus se apresenta, Deus orienta. E Deus gera em nosso coração a fé nessa mensagem que Ele está compartilhando conosco. Né? E também um outro aspecto importante que Jesus diz aqui, meu Pai te revelou. Né? E Jesus sempre, nos seus ensinos e na sua vida, direciona para o Pai. Estou fazendo a vontade do Pai. Quando vocês orarem, digam, Pai nosso que estás nos céus. Ele entrega o seu Espírito ao Pai após dizer que estava consumado. A obra da redenção ali na cruz. Consumado, completo. Jesus nos direciona a glorificar o Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Então esse é um outro ponto importante que os reformadores ensinaram. A glória de Deus, somente a glória a Deus. Nenhuma criatura, nenhuma organização religiosa
a Deus. Deus, o centro de todas as coisas, né? Então, Jesus destaca também esse aspecto aqui. E, finalmente, a fala de Jesus, né? Com relação ao que Pedro diz, aquele momento que os discípulos estão vivendo, nos recorda que tudo é pela graça, né? É dom de Deus. Deus chamou aqueles homens, Deus os ensinou, Deus os guardou, Deus os protegeu. Pedro mesmo, nós sabemos, mais à frente ele vai dizer, Senhor, não aconteça isso. Jesus diz, arreda Satanás. Depois, na prisão de Cristo, o medo dos apóstolos, o medo dos discípulos, a negação de Pedro. E Jesus diz que ele tinha rogado por Pedro, né? Satanás solicitou que Pedro fosse peneirado, Jesus diz, mas eu roguei por ti. Então, esse é um aspecto importante também que a Reforma destacou, somente pela graça. Somos salvos pela graça mediante a fé. Então, olha, esses conceitos chaves você pode usar para ler a Bíblia, para ouvir uma pregação, para ouvir um ensino, e quando pessoas confusas, sinceramente desejosas de ouvir a palavra, de ter uma explicação a respeito de algum conceito complicado, com esses 5 pontos chaves, você pode abrir a palavra de Deus e ajudar essa pessoa a conhecer quem realmente é Jesus. Então, a evangelização hoje é essa bênção e privilégio do cristão anunciar quem é o Cristo verdadeiro. Nós temos vários discursos nas mídias distorcendo a mensagem do Evangelho. E isso traz muita infelicidade e muitos problemas. Então, você que crê no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você que o confessou publicamente, deu testemunho pelo batismo, na sua confissão de fé, e crê na palavra de Deus, crê no Evangelho, você então pode amadurecer o teu conhecimento cada vez mais das Escrituras com esses conceitos chaves, e você também pode fazer uso das chaves do reino, vivendo e evangelizando. Nesse mês de missões, eu convido você a fazer esse estudo das Escrituras e ter a alegria, sem ficar intimidado, envergonhado, ou coisa dessa natureza, com qualquer pessoa que se apresente como uma pessoa inteligente, uma pessoa bem articulada, uma pessoa que conhece profundamente isso e aquilo. Com esses 5 conceitos, você é capaz de desmascarar essa presunção, essa ostentação, e você viver e anunciar a simplicidade da palavra de Deus, que Jesus é o Cristo de Deus, é o nosso Senhor e Salvador. Aqui está a chave máxima do reino dos céus. Deus abençoe, muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos. Mais uma vez, a nossa gratidão, pastor Claudimir, por ter trazido o recado de Deus ao coração da igreja, e que Deus possa aplicar esta palavra em nosso coração, que possamos torná-la prática no dia a dia da nossa vida. Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério, aí na cidade de Araranguá. Nosso abraço carinhoso para toda a igreja, para esses queridos irmãos. Nós vamos encerrar o culto dessa noite, orando mais uma vez, agradecendo ao Senhor e em seguida recebendo a bênção apostólica. Se você puder fechar os seus olhos aí onde você está, ore comigo, encerrando o culto dessa noite. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, pela bondade do Senhor para conosco. Agradecemos, ó Deus, pela palavra do Senhor que acabamos de receber. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor fala ao nosso coração, o Senhor edifica a nossa alma, o Senhor nos instrui, o Senhor nos corrige, o Senhor nos dá direção. O Senhor, Pai, é o Deus da nossa vida. É no Senhor que nós nos movemos e existimos. É do Senhor, Pai, que dependemos para cada momento da nossa vida. Nós louvamos ao Teu nome, agradecemos pela vida do pastor Claudimir, pela vida da Esther, do Natan. Pedimos sobre eles a Tua bênção, ó Deus. Pedimos que o Senhor abençoe a saúde, ó Deus, especialmente da Esther, restaurando, ó Deus, completamente a saúde da Tua filha.
fortalecendo esta família, derramando a graça do Senhor sobre este lar. Abençoe também a igreja presbiteriana ali em Araranguá, este campo missionário. Continue cuidando desses irmãos queridos e abençoe, ó Deus, o povo do Senhor em todo lugar, nesse imenso Brasil e em todo o mundo. Que a igreja do Senhor seja abençoada poderosamente pelo Senhor nesse dia. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante a tua face e nos dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a presença constante do Santo Espírito de Deus, repouse sobre a sua vida, meu querido irmão, sobre o seu lar, sobre a igreja do Senhor Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a sua família. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, faça isso o mais rápido possível, para que você possa nos acompanhar e participar conosco. Atente para os avisos que serão colocados logo em seguida e Deus derrame graça e paz na sua vida. Deus abençoe. Está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Que só tem quem já conhece Jesus. Que só tem quem já conhece Jesus. Que só tem quem já conhece Jesus.